Olá, eu sou o professor Marcos Souza e vou falar a respeito do ensino de língua portuguesa para surdos. Vou destacar aqui a abordagem comunicativa. A minha fala se baseia nos estudos que fizemos destas 4 publicações. Eu começo a minha fala com a seguinte citação: estudos demonstram que, se a língua de sinais for a primeira língua a ser adquirida pelo surdo, este terá menos dificuldade para a aquisição de uma língua na modalidade oral-auditiva como segunda língua, devido ao seu conhecimento internalizado do funcionamento de uma língua. Slomsky, 2010. Então o que ele está dizendo aqui é que, se o surdo já conhece a língua de sinais, ficará muito mais fácil para ele aprender a língua portuguesa como segunda língua. Como é que nós ensinamos língua portuguesa aqui no CAS? Bem, apesar de eu estar destacando aqui principalmente o ensino de língua portuguesa, acreditamos que os princípios da abordagem comunicativa podem ser aplicados eficazmente em todas as outras disciplinas. Por quê? Por causa das características desta abordagem. Apresentamos aqui algumas delas. Aceitação do erro é um processo dinâmico. Na abordagem comunicativa é permitido o uso da língua materna. Os diálogos são contextualizados e as situações comunicativas são reais ou situações com as quais o aluno provavelmente irá se deparar. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma destas características, começando pela aceitação do erro. Não é que na abordagem comunicativa tudo é permitido, está tudo bem, não é nada disso. Na verdade, o erro é usado como estratégia para o ensino. Observe esse texto de um dos nossos alunos que atendemos lá no CAS. Para você visualizar melhor, eu digitei novamente o texto, que diz assim: o Pedro acorda às 7 todo dia, João toma banho, no você deve escovar os dentes, tomar café da manhã, antes do café se vesta, Carlos anda de bicicleta todas as manhãs, ir para o trabalho. Antônio almoça, comer no trabalho. Eu comprar mercado, voltar para casa. Nós andamos e jantar. Pedro gosta de assistir TV todo dia. Ir para a cama, muito casado, vou dormir. A princípio, esse texto parece um tanto confuso, não é mesmo? Mas, na verdade, se analisarmos bem, ele apresenta ideias significativas. E o que nós vamos fazer, então, é usar estas ideias significativas para a correção do erro. Eu posso fazer 2 coisas com esse texto. A primeira é essa: enfeitar o texto, deixar assim bonitinho e devolver para o meu aluno. A segunda é apresentar a eles opções. Por exemplo, nessa atividade o aluno deveria dar um nome ao personagem e em seguida escrever a respeito da sua rotina diária. Vimos no texto que ele usou 4 pessoas: Pedro, João, Carlos e Antônio. Então nós vamos pedir a ele para escolher um desses personagens. Suponhamos que ele escolha o Pedro. Aí nós vamos fazer o seguinte: coloca aí o texto dele fragmentado, vamos dividi-lo em frases. Aqui estão as 2 primeiras frases do texto dele. O que nós fizemos aqui foi dar 2 opções para cada frase. E aí o seu aluno vai escolher a frase que ele quer. E assim fazemos com todas as frases do texto. Depois que ele escolhe as frases, ele vai reescrever o texto, que do nosso aluno ficou desse jeito. Perfeitamente aceitável para os padrões da língua portuguesa. Vamos para a segunda característica da abordagem comunicativa. Dissemos que ela é um processo dinâmico. Durante todo o tempo, o aluno estará engajado nestas 3 coisas: interação, socialização e produção. O professor poderá fazer uso do português escrito da seguinte forma:
ele escreve um roteiro da sua aula no quadro, ele pode usar as palavras-chave. Durante a apresentação dos conteúdos, ele pode ir desenhando um mapa conceitual no quadro e aí o aluno vai se familiarizando com o vocabulário e estruturas da língua portuguesa. Também é um processo dinâmico porque você pode usar mímica, dramatização, estas coisas enriquecem os conteúdos. No caso do surdo é muito importante o uso de desenhos, flashcards, fotografia, para explorar o canal visual do aluno surdo. A terceira característica da abordagem comunicativa é o uso da língua materna. Quando falamos em uso da língua materna, estamos falando basicamente de linguística contrastiva. O que é a linguística contrastiva? Envolve apontar as similaridades e diferenças entre as duas línguas, no caso a língua portuguesa e a língua de sinais, a língua materna do surdo. Isso vai envolver do professor o conhecimento prévio das duas línguas. E esse processo, ou a linguística contrastiva, é adequada para adolescentes e adultos. Vamos ver aqui alguns exemplos de linguística contrastiva. Começaremos analisando um exemplo no campo da morfologia. Observem esse fragmento de uma das nossas aulas sobre artigos definidos. A palavra artigo, que tem este sinal, é uma característica da língua portuguesa. Veja como se escreve. O menino. O artigo o e o substantivo menino concordam em número, ou no começo ou no final, concordando em gênero masculino. Vamos ver outro exemplo. A menina. Temos aqui o artigo a, concordando com o substantivo menina, que é feminino. Vamos a outro exemplo. As mulheres. Então temos aqui o artigo as e o substantivo mulheres. O artigo as indica plural e concorda com o substantivo mulheres, que também está no plural. Vamos a mais um exemplo em português. Os homens. Então temos aqui o artigo os e o substantivo homens. Os indica plural e homens também. Então concorda em número com homens. Mas os artigos fazem parte da gramática da língua portuguesa. E em Libras, como é? Então vamos lá. Na gramática da Libras, temos a palavra gênero, com este sinal. Com essa palavra, fica fácil identificar, assim como os artigos definidos da língua portuguesa facilitam a identificação do substantivo. Por exemplo, o pronome ele do português, em Libras, é assim, apontando para a pessoa. Mas essa pessoa é do sexo masculino ou feminino? Se for homem, ou seja, ele, o sinal é assim, apontando para a pessoa e o sinal de homem. Outro exemplo em Libras. Aquele é o sinal homem e apontando para a pessoa, ou aquele em português, certo? Outro exemplo, você aponta para a pessoa e o sinal mulher, ela, entendeu? Em Libras, ele, ela, aquele, precisam de um contexto, homem, mulher, junto com o sinal. Porque senão, como você vai saber se é masculino ou feminino, se é alto ou baixo, se é criança? Porque apenas com esse sinal, você não sabe se está falando de homem ou mulher. Fica muito complicado. Porque no português escrito é mais fácil, tem os artigos definidos para nos ajudar. Mas em Libras não tem. Aí você pode ficar confuso. Será que é masculino, feminino? Mas se você fizer o sinal mais homem ou mulher, aí fica fácil identificar se estamos falando do sexo masculino ou feminino. Ficou claro?
Você observou como o professor Mateus contrastou, comparou a língua portuguesa e a língua de sinais ao explicar esse conteúdo de artigos definidos? Depois da aula nós fizemos algumas atividades. A primeira foi essa aqui, ó. Então era basicamente um joguinho, uma competição em que os artigos foram empregados correta ou incorretamente, e aí os alunos tinham que dizer se estava certo ou se estava errado o uso do artigo definido. Uma segunda atividade que fizemos foi esta aqui, ó. É uma atividade escrita, o aluno recebe a atividade impressa e junto com a atividade nós fizemos também a interpretação em língua de sinais dos enunciados. Temos aqui a nossa pedagoga Bárbara interpretando os enunciados. É claro que você não precisa produzir vídeos para dar as suas aulas aos seus alunos. Isso aqui é um trabalho de toda uma equipe. Mas você pode, por exemplo, contar com o auxílio do intérprete para traduzir os enunciados dos seus exercícios. Um outro exemplo do uso da linguística contrastiva apresentamos aqui nesta aula sobre polissemia, explorando um pouco o campo da semântica. Observe. Esta palavra, polissemia, teve origem na Grécia Antiga e vem das palavras poli, significando muitos, e semos, significados. Então, polissemia é quando uma palavra apresenta vários significados. Por exemplo, este sinal tem 3 significados. Primeiro, laranja. A fruta laranja que você descasca e chupa dessa forma, por isso esse sinal de laranja. Segundo, a cor laranja. Por exemplo, eu gosto de pintar utilizando a cor laranja. E terceiro, o dia da semana, sábado. Por exemplo, eu combino com a família de sair para passear no dia de sábado. Então você viu? Este sinal tem 3 significados diferentes. O sinal é apenas um, mas o significado é diferente de acordo com o contexto em que ele é utilizado. Vamos a mais um exemplo. Este sinal, ele pode ter 2 significados. Primeiro, a pessoa que trabalha interpretando. Então o surdo vai sinalizando e o intérprete vai traduzindo para uma língua falada. O outro uso pode referir-se ao ato de grelhar carne. Então você coloca na grelha e vai grelhando a carne. Observou? Então o sinal é o mesmo, mas tem 2 significados diferentes. A habilidade de interpretar para uma outra língua ou o ato de grelhar carne, por exemplo. Você observou? A polissemia ocorre na língua de sinais, conforme observamos na explicação do professor Mateus. No português, acontece a mesma coisa. Para exemplificar isso, vamos observar 4 frases. Então, você observou? Há uma palavra que se repete nas 4 frases. Qual é a palavra? Letra, com este sinal aqui. Mas, será que nas 4 frases a palavra letra tem o mesmo significado? Não, são significados diferentes. Agora nós faremos a interpretação das 4 frases para a língua de sinais. Aí você vai entender o que a palavra letra significa em cada texto em que ela foi utilizada. Depois desta aula, nós realizamos mais exercícios. Observem que nesse exercício impresso, usamos muito imagens. Isso é muito importante, o uso de imagens para facilitar a compreensão do seu aluno surdo. Observe, por exemplo, a primeira questão que está analisando aqui, o uso da palavra vela em diferentes contextos. Na segunda, nós temos aí os diferentes usos da palavra banco, a palavra gato, grampo, fera. E aí temos também uma tirinha explorando a polissemia. A quarta característica da abordagem comunicativa é o uso de diálogos contextualizados. Observe esse exemplo. Eu gosto de leite com chocolate. Mas cadê o contexto? Onde?
por quê, quando, com quem. Veja agora um exemplo de diálogo contextualizado. Então nós temos aí, João se encontra na escola com sua amiga Márcia. Estabelecemos o contexto. Segundo, Zeca acorda cedo e sua avó já está na cozinha. Temos também o contexto. Nesta aula, os alunos aprenderam os cumprimentos formais e informais da língua portuguesa. E agora, nesta atividade, eles vão completar os espaços em brancos com o cumprimento correto. Olha esta segunda atividade. Então, nós temos aqui duas imagens que estabelecem o contexto, um contexto mais formal e mais informal. E aí o aluno vai usar o vocabulário, as expressões que ele aprendeu para criar o diálogo, para criar o seu próprio diálogo. A quinta característica da abordagem comunicativa que queremos destacar é esta aqui, situações comunicativas reais. Observe este exemplo de uma situação comunicativa real. Então nós temos aqui uma atividade com um bilhete. Nós embaralhamos todas as frases do bilhete. E aí o aluno vai enumerar a ordem certa e depois reescrever o bilhete na ordem correta. Olha outro exemplo de situação comunicativa real. Um formulário de inscrição no Enem. Outro exemplo, um e-mail a uma instituição solicitando mais informações a respeito de um curso. E fizemos também mais um vídeo destacando mais um exemplo de situações comunicativas reais. Observe. Então aqui estão novamente as 5 características da abordagem comunicativa que analisamos nesta fala: aceitação do erro, processo dinâmico, uso da língua materna, diálogos contextualizados e situações comunicativas reais. Volto a dizer que esse é um trabalho de toda uma equipe. Você não precisa fazer algo tão elaborado na sua escola com o seu aluno surdo. Você pode usar um quadro mesmo. Mas é importante sempre explorar o canal visual do surdo. Utilize sempre imagens, fotos, gráficos para auxiliar na aprendizagem dele. Encerro a minha fala com mais uma citação. A língua é a chave para o coração de um povo. Se perdermos a chave, perdemos o povo. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se tiver alguma dúvida a respeito do ensino de língua portuguesa para surdos, pode contatar-nos através deste e-mail. Mais uma vez, obrigado pela atenção.